Bem, meus irmãos, chegando aqui o nosso horário na prática mediúnica de Sueli Caldas Schubert, tá? Ah, quem tiver aí em mãos, o livro Emmanuel, quem faz o nosso estudo quarta-feira tem esse livro, Emmanuel. Abre aí no capítulo 11. Deixa aberto aí no capítulo 11, no item 11.2. Capítulo 11, mensagem aos médiuns, é o terceiro item, 11.2. Quem são os médiuns na sua generalidade? Deixa abertinho aí. Capítulo 11, subitem 11.2. O Rose está começando hoje, esse aqui é. Não, eu já estou na questão número 6. Já estou na questão número 6. Gente, eu sou muito desatento, porque eu não vi isso aqui, não. Primeira vez que eu vi hoje, uai. Questão número 6. Deixa eu fechar aqui uma linha de luz. Tá. Esse aqui eu vou bem devagarzinho, porque eu vou fazer um link com um monte de coisa. Daquele jeito que vocês sabem que eu gosto, né? E tu me dá o trabalho danado, mas eu adoro. Ah, por acaso, esse aqui foi você que me deu. Foi? Então tá ótimo. E tá todo numerado, tá ótimo. O meu também, o meu tá uma festa. Eu tenho que ir até devagarzinho, porque tem uma data aqui de 2016, tem outra data aqui de 2010, aí eu tenho que ficar tomando cuidado para não ler o troço errado. Então, nós estamos no item número 6. Esse item número 6 é do título Afloramento. Tá? Afloramento. Ô, Rose, o meu tem data de 2001. Minha filha. Aí aqui é o problema, porque tem que botar data. Se eu não botar data, eu vou me perder. Eu vou me perder tranquilamente. Então, vamos lá. Porque uma coisa, por exemplo, às vezes, eles citam aqui trechos de outros livros. E quando eu leio, eu tenho essa mania, né? Se alguém dá uma referência bibliográfica, eu vou verificar essa referência. E às vezes eles botam um capítulo e aquele capítulo é um erro de tipografia, não é o capítulo, entendeu? Isso acontece com o Livro dos Espíritos, acontece. Então eu sempre vou lá verificar a referência. Quando eu verifico a referência, eu vejo que o texto que eles colocaram é pequeno. Ou então, que o que eles não colocaram, deixaram de fora, é tão importante. Aí eu gosto de pegar e ampliar um pouquinho mais. Por isso que a coisa deu um pouquinho de trabalho. Mas vamos lá. Começando aqui. Na questão, no item número 6, a pergunta número 6, deixa eu vir aqui, pegar direitinho para não ter problema. No item número 6, ele diz assim, deixa eu pegar aqui só para não me enrolar direito, não me enrolar. Tá. Ele vai dizer assim, é uma pergunta, Os sintomas desagradáveis que acompanham o desabrochar da mediunidade são gerados pela faculdade? Então, olha só, os sintomas desagradáveis que acompanham o desabrochar da mediunidade são gerados pela faculdade? Então, ele colocou aqui 3 parágrafos do livro Médiuns e Mediunidade. Esse livro Médiuns e Mediunidade é esse livro aqui, ó, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho. Gente, eu vou dar uma conselho. Eu sempre falo isso, mas você vai ficar louco, né? Mas esse livro é espetacular. Médiuns e Mediunidades, do Viana de Carvalho. Psicografia do Divaldo. Quem puder, adquirir esse livro, Médiuns e Mediunidades. Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler o que está no livro Qualidade da Prática Mediúnica, mas depois
eu vou ler mais um pedaço do texto que eles não colocaram aqui, está no livro, tá? Então, Ô, vamos... Rosi, Oi. me tira uma dúvida. As respostas as perguntas, eles estão em itálico. É porque são extração do livro dessa referência, é isso? Sim, sim. Mas aí, Ah, tá. Não é uma resposta de alguém que respondeu. não, é do É só. Entendi. Aí o que, que eu faço? Eu amplio, porque eles não botam muita coisa. Mas aí eu amplio, eu vou ao livro e amplio. Então, agora a gente vai começar lendo no Qualidade da Prática Mediúnica. Pergunta 6. Os sintomas desagradáveis que acompanham o desabrochar da mediunidade são gerados pela faculdade? Resposta de Viana de Carvalho. Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças. É verdade, né, gente? Parece que pipoca um monte de coisa. Aí a pessoa até quer parar, né? Que negócio é esse? Depois que eu comecei a trabalhar nesse negócio de desobsessão, apareceu um monte de problema, deixa parar esse negócio. Né? Tem até espírito que fala para a gente, já falaram para mim, olha, tá vendo? Depois que você começou a se meter nesse negócio de mediunidade, tua vida virou uma bagunça, com aquela voz suave, tranquila, de amiguinho. E eu estou lá escutando, daqui a pouco, alguém falou assim, ó, acorda aí, ó. Aí eu falei, que é isso? Pode parar, pode pegar essa história aí. Porque foi numa fase que eu estava realmente trabalhando ali, dirigindo o departamento, e a coisa ficou meio complicada, né? E aí eu estou um dia, naquele momento de miserabilidade, né? Sabe, o momento de miserabilidade, quando você está assim, oh, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha alguns momentos de miserabilidade assim. E nesse momento, eu estou lá no lelê, né? Aquela voz suave, tranquila, falando devagar, bem na minha cabeça. Olha, está vendo? Tua vida estava indo muito bem. Você se meteu nessa história. Olha o que, que aconteceu. Larga isso. E eu estou lá ouvindo, sabe? Aí, de repente, eu ficar alguém, né, disse, acorda aí. Eu falei, epa, pode parar, não é nada disso. Não é nada disso. Ô, Rose, tá em que página o Qualidade? Pergunta número 6. Oi? Pergunta número 6. Esse aqui do Qualidade? Pergunta, É página 19. a pergunta é número 22. Obrigada. Pergunta 6. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pergunta 6. Porque tem uns que é página... O meu é página 22, Márcia. E tem esse problema, né? Muda a edição, muda as páginas. Aí isso é um problema danado. Aí ele diz aqui, né? Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo. Essa é a resposta do Viana de Carvalho, do espírito. Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia, ou não, de acordo com a qualidade de que esta se reveste. Então, a ação fluídica dos espíritos é que vai causar, inicialmente, esses probleminhas. Aí o Viana continua aqui. Por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, é boa, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, o médium, auxiliando na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. Mas agora eu vou pegar mais um pedacinho da resposta do Viana de Carvalho no livro Médiuns e Mediunidades, que não está aqui. Ele continua dizendo: a educação ou desdobramento mediúnico objetiva ampliar o campo de realização paranormal,
porquanto, através dos recursos próprios, tem a especial finalidade de instruir os homens, realizar a iluminação de consciências, facultar o ministério da caridade pelas possibilidades que proporciona aos desencarnados em aflição de terem lenido os sofrimentos, as mágoas e a ignorância. A faculdade de ser médium, própria dos seres inteligentes, por que ele falou isso, própria dos seres inteligentes? Tem um capítulo no Livro dos Médiuns e Kardec coloca aqui, porque ele fala aqui, ó, a mediunidade própria dos seres inteligentes. Porque o capítulo 22 do Livro dos Médiuns fala da mediunidade dos animais. Entendeu? Porque tem gente que acredita que os animais possuem mediunidade. E Kardec, no capítulo 22, vai tratar disso. Né? Lá na questão 234. Ele começa assim, a questão 234. Podem os animais ser médios? Aí diz, muitas vezes tem sido formulada esta pergunta, a qual parece que alguns fatos responde afirmativamente. Sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim. São os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros, que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de carta as que podem responder com exatidão à pergunta feita. Observamos com especial atenção tais experiências. E o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. Né? Lembra? Aquela cartinha, aí vem o periquitinho, aí tira lá o cartãozinho, né? E aí a pessoa diz, o pássaro é médium. Não tinha aquele polvo que na Copa tirava qual que vai ser campeão. Sentava quem ganhar, a seleção que ia ganhar o jogo, não é isso? Isso. No capítulo 22, no Livro dos Médios, Kardec vai tratar desse assunto. E aí, aqui, o nosso amigo Viana de Carvalho diz assim, a faculdade de ser médium, aí ele põe entre vírgulas, própria dos seres inteligentes. Então, ninguém vai pensar que o periquitinho, o povo, tem mediunidade. Constitui um superior instrumento de serviço ao alcance de todos, dependendo de cada um, atender-lhe a presença orgânica ou ignorá-la, apurando-lhe a sensibilidade ou perturbando-lhe o mistério. Vai depender de como você quiser usar a sua mediunidade. Deixando-a ao abandono, aí correndo riscos de ser utilizada por entidades perversas ou levianas, que se encarregarão de perturbá-la, entorpecê-la ou torná-la meio de desequilíbrio para o próprio médium, como para aqueles que o cercam. Então, ele está dizendo o quê? Fica por conta de cada um, como usar sua mediunidade. Agora, nós vamos aqui para o quarto parágrafo da pergunta número 6, do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Viana de Carvalho diz assim, a mediunidade em si mesma não é boa nem má. Apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver, conforme ele desejar. Desse uso, derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Então, não tem esse negócio, esse negócio de mediunidade me deixa doente. Tá? Às vezes a gente diz isso, né? Esse negócio de mediunidade me deixa doente. E deixa doente é a forma como você usa. Verdade. Ô, Rose, inclusive, aí nos chama a atenção o seguinte, as pessoas se voltam, né, por necessidade para a prática da mediunidade e não tomam os devidos cuidados, né? E aí torna-se uma má mediunidade, fruto da conduta do médium.
E aí a pessoa se desengana. Ah, o espiritismo é perigoso, o espiritismo é isso, e vai para outros segmentos religiosos. Mas, na verdade, o espiritismo está te dando todas as ferramentas, você que não soube utilizar. Exatamente. O Espiritismo nos dá todas as ferramentas. E esse livro aqui é a ferramenta maior. O livro dos médios. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço e eu já vi muito médium que leu isso aqui assim, ó. Hoje vamos ler a questão 194, 195, 196. Aí lê, pá. Semana que vem a gente volta. Pá. Aí o cara diz que estudou. Não. Tem gente que nunca estudou o livro dos médios. Aqui na nossa casa, nós já estudamos 2 vezes o livro dos médios inteiro. Então a gente faz assim: a gente estuda o livro dos médios. Quando a gente termina, a gente pega 2, 3 livros, como o da Sueli Schubert, como o Invisível de Leon Denis, para aprofundar aquilo que estudamos no livro dos médios. Depois de estudar umas 2 obras, a gente volta ao livro dos médios. Aí nós lemos, estudamos o livro dos médios. Levamos quase 2, 3 anos. Aí depois a gente agora está voltando, nesse intervalo, Sueli Schubert, outro livro. Aí depois a gente volta ao livro dos médios. Entendeu? Agora tem gente que só lê o livro dos médios. Tem médico que nunca estudou o livro dos médios. E trabalha na mesa mediúnica. Já estudou vários outros livros. André Luiz, Rui do Amaral Pereira, não estou prestigiando ninguém. São maravilhosos. Adoro, estão há 50 anos estudando Manuel Filomeno Miranda, mas nunca estudaram o livro dos médios. Pode ser a base para André Luiz, para Ivone, para Manuel Filomeno Miranda. Então, o cara está começando pelo telhado, a construir a casa pelo telhado. E aí, como vai ficar? Está escorando o telhado com... O cara, eu vi uma foto, o cara fazendo a obra, fazendo a varanda, aproveitou o poste da rua como coluna. Entendeu? É assim. O pessoal botou lá 4 madeiras e botou o telhado em cima. Ah, depois eu vou fazer a parede e depois eu faço o alicerce. Não pode. Então, vamos lá. Pergunta número 7, do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Por que motivos o afloramento da mediunidade surge em grande número dos casos sob ações obsessivas? Eu vou agora ao livro Nas Fronteiras da Loucura. Eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu não vou começar aqui no Qualidade, tá? Eu vou lá Nas Fronteiras da Loucura. Esse texto aqui é dos Nas Fronteiras da Loucura. Mas, como eu falei para vocês, eu gosto de ampliar. O capítulo do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno Miranda, capítulo 23, Trama na Treva. Diz assim Manuel Filomeno de Miranda, tá? Capítulo 23. Quem quiser anotar para depois ler o capítulo todo, porque eu estou tirando pedacinhos. Diz assim: haviam sido liberados, ele está contando uma história, né? Haviam sido liberados 18 sofredores, que ali na região de angústias inomináveis recompunham a vida íntima e desarticularam sob os golpes dos carmatelos do ódio, da dissolução moral, das arbitrariedades. Permaneceram nos círculos vibratórios da crosta terrestre, mergulhados nas densas faixas de desespero que eles mesmos liberaram e mantinham. A mente plasma no fundo cósmico sob o império da vontade. Aí a gente já começa a observar o que o Manuel Filomeno Miranda está dizendo para a gente. Olha só, olha a importância do texto. A mente
A mente do espírito plasma, quer dizer, a nossa mente, no fluido cósmico, sob o império da vontade, o que mais ambiciona, vitalizando com as ações são decorrência dos desejos acalentados. Quer dizer, eu plasmo sob o império da minha vontade, o que eu mais quero, e coloco em ação aquilo. E são decorrência dos desejos acalentados. O que lhe servirá de suporte para a elevação espiritual, se isso for bom, o que ele plasmou, ou armadilha para a queda, se foi mal. Em lugares onde o comportamento mental é pernicioso, idêntico em muitas pessoas pela gama de interesses vividos, surgem provedutos de incúria e sofrimento espiritual. E aí a pergunta número 7. Por que motivos o afloramento da mediunidade surge em grande número dos casos, na maioria das vezes, sob ações obsessivas? Entendeu? Então, em lugares onde o comportamento mental é pernicioso, idêntico em muitas pessoas, pela gama de interesses vividos, surgem redutos de incúria e sofrimento espiritual, que se ampliam de acordo com a continuidade de exteriorizações psíquicas, como graças ao volume e teor delas. A recíproca é verdadeira. Onde se concentram todos os psíquicos superiores, abrem-se vias de comunicação, com as esferas elevadas. Então, a recíproca é a mesma. Surgem construções de paz e espíritos benignos, convivem com as almas que se lhes afinam. A sintonia no universo, com uma gravitação, é lei da vida. Ninguém pode simplesmente destruir ou negar a lei da gravidade no nosso planeta. Assim como a sintonia no universo. Vive-se no lugar e com quem se deseja fisicamente, mesmo que se não influa na esfera física. Olha isso, gente. Vive-se no lugar e com quem se deseja psiquicamente, mesmo que se não frua na esfera física. O que ele está querendo dizer aqui? Eu posso entrar em contato com quem eu desejar, mesmo que esse sujeito não esteja encarnado. As respostas da vida são conforme o conteúdo dos pedidos. O que você pede, você recebe. E não de acordo com a embalagem exterior. Há um intercâmbio vibratório em todos e em tudo, respondendo pela harmonia universal. Agora eu vou avançar um pouquinho aqui no meu PDF. Estou aqui na página 341. Diz assim, esse trecho está no livro Qualidade da Prática Mediúnica, mas eu vou ler aqui. Como se pode avaliar, o período inicial de educação mediúnica sempre se dá sob ações tormentosas. Olha a pergunta número 7. Por que motivos o afloramento da mediunidade surge em grande número dos casos sob ações obsessivas? Aí, o nosso irmão Manuel Florino de Miranda está respondendo. Como se pode avaliar, o período inicial de educação mediúnica sempre se dá sob ações tormentosas. O médium, geralmente, é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar. Agora, eu vou pegar o livro de Emmanuel, que eu falei com vocês, né? Esse livro aqui, ó, Emmanuel. E eu pedi para vocês abrirem no capítulo 11, no item 11.2, quem são os médios da sua generalidade. Porque ele está dizendo aqui. E o médio, né, ele disse aqui, o médio é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar.
Então, lá no livro Emmanuel, que foi o primeiro livro psicografado do Chico, do orientador Emmanuel, no capítulo 11, né, que é o capítulo Mensagem aos Médios, no subitem 11.2, está escrito assim: quem são os médios na sua generalidade? E o Manuel Filomeno Miranda falou que eles são endividados, os médios. E tem muitos compromissos a resgatar. Vamos ver o que Emmanuel diz sobre isso. Emmanuel diz assim: os médios, em sua generalidade, quer dizer, em sua maioria, não são missionários na acepção comum do termo. Não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente. Ele ainda coloca essa palavra. E contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, olha aqui o Manuel Filomeno de Miranda falou, com vasta cópia de compromissos a resgatar, e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado, quer dizer, manchado, né, de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para mais uma reencarnação para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas e procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios e muitas dores e sofrimentos tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Esse texto aqui a gente tem que botar na geladeira, gente. Agora a gente vai voltar para a qualidade da prática mediúnica, continuando a palavra de Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Aí ele diz aqui: quanto a desdobrar, trazendo matrizes que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo, que impedem ao trabalho de autoburilamento, quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. Além disso, em considerando seus débitos, vincula-se aos cobradores, e o não querem perder de vista, sitiando-lhe a casa mental, afligindo com o recurso de um campo precioso e vasto, qual é a percepção mediúnica, tentando impedir-lhe o crescimento espiritual, mediante o qual lograria libertar-se do jugo infeliz. Criam armadilhas, situações difíceis, predispõem mal àquele que os sofrem, cercam-no de incompreensões, porque vivem em diferente faixa vibratória, peculiar, diversas que não possuem disposições medianímicas. É um calvário abençoado, olha só, é um calvário, é um sofrimento abençoado, a fase inicial do serviço. Tá? Foi o que está na pergunta número 7. Que motivo o afloramento da mediunidade, quando ela começa a se manifestar, surge em grande número dos casos sob ações obsessivas? Ele diz aqui: é um calvário abençoado a fase inicial do exercício e desdobramento da mediunidade. Outro, sim, esse é o meio de ampliar, desenvolver o treinamento do sensitivo, que aprende a discernir o tom psíquico dos que o acompanham em espírito, tomando conhecimento das leis dos fluidos. Olha o capítulo 14 de o livro A Gênese. E armando-se de resistência para combater as más inclinações. São os ímãs a atrair os que se encontram em estado de erraticidade inferior. Agora eu vou pegar o livro
Eu não pedi a vocês, não. Mas eu vou pegar aqui o livro Vivência Mediúnica. Se alguém tiver aí, esse livrinho do projeto Manuel Filomeno de Miranda, eu vou dar aí um minutinho, né? Quem tiver, pega esse livro aí. Eu acho que tem muita gente aí que do céu aí que talvez já tenha estudado esse livro. Vivência Mediúnica, lá no capítulo 11. O meu é página 84, tá? E aqui, no capítulo 11 é um livro maravilhoso, gente, esse livro, muito pouco estudado. O pessoal estuda muito livro de reuniões mediúnicas do projeto, mas esse livro é muito bom. Vivência Mediúnica. Ele é fininho, tá? Não sei se está aparecendo para vocês aí. Denise, me diz se está aparecendo. O Vivência Mediúnica. Dá para ver a capa? Alguém aí está vendo? Pode me responder? Que às vezes Sim, Eu sim. estou vendo. Estão vendo? Sim. Vivência Eu estou vendo a foto dele. Isso, a foto da capa, né? Projeto Manuel Filomeno de Miranda, Vivência Mediúnica. Aqui no capítulo 11, do anímico ao mediúnico, a equipe do projeto diz assim. Ah, não, desculpe. É porque nós vamos entrar aqui no... Desculpe, aqui é que nós vamos entrar aqui na questão 8, animismo, tá? Do qualidade na prática mediúnica. Animismo, questão 8. Antes de eu ler a pergunta número 8, eu vou ler o Vivência Mediúnica, tá legal? A gente já está entrando no item animismo, que está relacionado à questão número 8 do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Então, eu vou fazer aqui uma introdução do termo animismo com esse livro Vivência Mediúnica do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, a equipe do projeto diz assim, no capítulo 11, o termo animismo designa aqui as manifestações da própria alma do médium, a desvelar, no processo das comunicações, conteúdos psíquicos arquivados no inconsciente. Então, a desvelar, no processo das comunicações, conteúdos psíquicos arquivados no inconsciente. Na prática mediúnica, o animismo se revela sob dois modos distintos. A alma do médium se comunicando, a situação clássica, né? Ou ela introduzindo suas ideias nas mensagens de que se faz instrutor. Então, ele está dizendo aqui que é dois tipos de animismo que existem. O primeiro animismo, tá? Que é o clássico, quando a alma do médium se comunica. E o doutrinador, às vezes, pensa que é um espírito, que é um desencarnado, mas é o próprio médium. Essa é a primeira situação de animismo. A segunda é quando o médium introduz suas ideias nas mensagens que se faz instrumento. Então, por exemplo, o espírito está dando a comunicação. E o médium pega suas ideias e mistura com o pensamento do espírito. Escreve lá. Um médium elevado, estudioso, ele pode contribuir, não é verdade? Com a mensagem do espírito. Mas se não for? Ô, Rose, essa questão, até para ilustrar, eu me lembro que nos nossos estudos você nos remeteu ao Consolador, e a questão da alma gêmea, que no fim a FEB faz uma Ah, observação no fim, dizendo que o médium é que interferiu na interpretação de Emmanuel. exatamente. O próprio Emmanuel fala, né? Mais ou menos assim, a distorção pode ter sido causada pelo médium. E tinha um pensamento sobre o fato, sobre o tema, e colocou ali. Ou interpretou mal a mensagem do Emmanuel, ou o próprio médium tinha suas teorias. E colocou.
Isso, como ele diz, é um processo anímico. Então você tem. Rose, Pode falar. Pode falar. mas toda mensagem ela é medianímica, né? Ela Só, tem. só que só que, assim, tem níveis de contribuição do animismo, né? Dependendo do médium. Gente, quando o médium estudioso ele conhece do tema também, os espíritos até gostam. Até gostam. Porque vai enriquecer. Agora, se o espírito não conhece do tema, ou é palpiteiro, médio palpiteiro, e tem aquele eu acho, ele pode atrapalhar. Ele pode atrapalhar, né? Então, ele está falando aqui, são dois tipos de animismo. O clássico, que é quando o espírito, o médium está se colocando ali, ou quando ele é palpiteiro, ele vai lá interferir. Então, ele diz aqui, a problemática das comunicações do médium, utilizando sua própria equipagem medianímica, não passou despercebida a Allan Kardec. E ao questionar os espíritos que orientaram a codificação, deles obteve a confirmação do fato, conforme anotado em O Livro dos Médios, item 223, na segunda questão. Eu vou ler o que está na vivência mediúnica, eu não vou pegar o Livro dos Médios, não, tá? Lá no Livro dos Médios, na questão 223, segunda questão, diz assim: a alma do médium pode comunicar-se com uma de qualquer outro. Olha que o processo anímico no Livro dos Médios. Isso que está escrito lá. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. O médium é o encarnado. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Quer dizer, se está desdobrado, recobra suas qualidades de espírito e pode comunicar como qualquer outro. Aí ele diz aqui, vê-se, portanto, que os mentores, agora é a equipe do projeto, vê-se, portanto, que os mentores não deram ao assunto qualquer conotação de anormalidade. Os mentores espirituais do Livro dos Médios trataram isso com a maior normalidade. Então, não há razão de alguns espíritas fazer um cavalo de batalha por causa do animismo. Entendeu? Porque os espíritos trataram isso. E ele disse aqui, a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Tá bom. E esse terrorismo com o animismo? Aí ele diz aqui, ele vai dizer assim, ó, chegando mesmo a afirmar os espíritos, né, os mentores, e o conteúdo de certas comunicações produzidas por médiums tem o concurso dos espíritos, esse animismo clássico, pode ser superior de outras obtidas com a participação deles, dos espíritos, a depender do grau de evolução de uns e de outros. Então, de repente, o médium, nesse processo anímico clássico, e é ele colocando ali o seu pensamento, ele pode trazer uma informação, um conteúdo muito superior que alguns desencarnados oferecem. Então, depende do grau de evolução do encarnado. Encarnado é um estudioso, um espírito de grau elevado, não é porque ele é desencarnado que o ensino dele perde o valor. Então, se ele entrar no processo anímico clássico, ele vai trazer uma mensagem de grande conteúdo, muito mais do que alguns espíritos aí que escrevem aqueles romancezinhos de água com açúcar. Entendeu? Aí ele diz aqui, nem sempre, todavia, o fato anímico revela qualidades adormecidas ou simples ocorrências do cotidiano da vida atual ou pretérita do médium. Nem sempre o fato anímico vai falar
de problemas que o médium está passando agora ou de problemas de vidas passadas. Não raro, o que se projeta podem ser o trauma, as manifestações fóbicas, além de outras expressões de desajuste que aguardam regularização. Então, às vezes, o médium neófito, ele que está começando, ele precisa acertar algumas questões emocionais dele, entendeu? E aí, nesse processo anímico clássico, né, ele recebeu a orientação do doutrinador, e também está sob a orientação do supervisor espiritual do trabalho. Lembra que estudamos isso ontem? No capítulo 11 do livro dos Domínios da Mediunidade? Quando Clementino orientava Castro, que era o médium, né, quando passe na região do tórax. Então, muitas vezes, o supervisor espiritual do trabalho, ele vai orientar o doutrinador para dar aquela palavra para o médium sobre aquela situação que ele está passando, para ir tranquilizando. A psicoterapia que ele vai receber no início do seu trabalho. Então, muito importante essa mensagem. Agora a gente vai para a questão número 8, do livro Vivência, da pergunta. Olha a pergunta número 8 do Qualidade na Prática Mediúnica. Olha, gente, eu estou indo lá, vem cá, tá? Vocês não podem... Ele diz assim, pergunta 8. Como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? Como a doutrina espírita... Porque antes eu fiz uma introdução sobre animismo. Agora eu estou à pergunta 8. Como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? O Manuel Filomeno de Miranda, que é do livro ainda, né? Não, desculpe, eu estou no Vivência Mediúnica. Ele vai aqui colocar um trecho desse livro, Vivência Mediúnica, só que a partir do 4º parágrafo. Mas eu quero pegar desde o início. Então, eu vou ler 1, 2 e 3, depois a gente vem para o 4º parágrafo em diante, que está aqui no Qualidade da Prática Mediúnica, tá? Troca o parágrafo 1º, 2º, 3º, que vocês não têm aí. Depois, a partir daí, o 4º você tem. Então, eu vou lá. Ele diz aqui, ó. Esse texto que ele colocou aqui, no livro Vivência Mediúnica, é do capítulo Complexidade do Fenômeno Mediúnico do livro Vivência Mediúnica. Primeiro parágrafo diz assim: à primeira vista, o intercâmbio seguro entre os espíritos desencarnados e os homens parece revestir-se de muita simplicidade. Esse é o primeiro parágrafo do capítulo. É logo do início do livro, Complexidade do Fenômeno Mediúnico. Ele faz um alerta. À primeira vista, o intercâmbio seguro entre os espíritos desencarnados e os homens parece revestir-se de muita simplicidade. Segundo parágrafo. Considerando-se que, após a morte do corpo, o ser apresenta-se com todos os atributos que lhe caracterizam a existência física, é de crer-se que o processo da comunicação mediúnica torna-se natural e rápido, fácil e simples. Terceiro parágrafo. Como em qualquer procedimento técnico, no entanto, vários requisitos são exigíveis, o que torna a sua qualidade difícil de ser conseguida. Olha só. Como em qualquer procedimento técnico, no entanto, vários requisitos são exigíveis, o que torna a sua qualidade difícil de ser conseguida, ao mesmo tempo complexa para a sua realização. Agora a gente volta para a qualidade da prática mediúnica. E a gente vai começar a ler a resposta da questão 8, que é a continuação do que eu estava lendo. Entenderam? Então, aqui é o 4º parágrafo do capítulo Complexidade do Fenômeno Mediúnico. Ele diz aqui: o processo de comunicação
dá-se somente através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade e sensibilidade, entre outros, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções, e se transmitem de uma para outra mente, através do veículo sutil. Então, ele está dizendo aqui, né, que o processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito. O médium é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe considerar recursos hábeis para o intercâmbio correto. Olha a necessidade do estudo do Livro dos Médiuns. Nesse mistério, inúmeros impedimentos se apresentam durante o fenômeno, e somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Então, aquelas interferências, aquelas dificuldades que se apresentam no início do trabalho, só com o tempo vão sendo eliminadas. Não adianta o cara querer, com um mês de trabalho mediúnico, ter a capacidade do Divaldo Pereira Franco, de uma dona Ivone Pereira. Entendeu? O trabalho mediúnico da Ivone, do Divaldo, do Chico, foi fruto do tempo. Foi fruto do tempo. Tudo, né, gente? É tudo que a gente faz. Aí ele diz aqui, dentre outros, vale citar as fixações mentais, os conflitos e os hábitos psicológicos e sensitivos, e ressumam do seu inconsciente, que brotam, que surgem do seu inconsciente, e durante o transe assumem com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas. Em si mesmo, o animismo é ponte para o mediunismo. E a prática do intercâmbio termina por superar. Com o tempo e o tratamento feito através do processo anímico, esse animismo vai desaparecendo. Vai desaparecendo. Todavia, vale a pena ressaltar que no fenômeno anímico ocorrem os de natureza mediúnica. Então, muitas vezes você tem, no processo anímico, o mediúnico misturado. Assim como os mediúnicos sucederam aqueles de caráter anímico. Qualquer artista, ao expressar-se da música, sempre dependerá do instrumento de que se utilize. O som provirá do mecanismo utilizado, embora o virtuosismo proceda de quem o acione. Não é? O som vem do aparelho, mas o virtuosismo procede de quem o acione. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo. É aquilo que o William estava falando, né? Esse fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo, gente. Somos ainda espíritos de terceira ordem. Como é que a gente vai querer um fenômeno puro e absoluto? Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, porquanto serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão
as ideias transmitidas pelos desencarnados. Tem uma questão aqui no Livro dos Médiuns, vamos ver se eu acerto aqui. Né? Deixa eu ver se eu acerto. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu não consigo pegar. É a questão ela mesma. Tem uma estudada, quem quiser falar sobre isso, na questão 225 de O Livro dos Médiuns. É o capítulo 19 do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. A questão 225, ela é grande e é uma comunicação dos espíritos Erasto e Timóteo. Eles vão falar sobre isso, sobre como os pensamentos... Ele diz aqui, ó, ele tem uma frase que diz assim, ó, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos, eles os percebem e transmitem. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Então, essa questão 225 de O Livro dos Médiuns é importantíssima, importantíssima. Tá? E ela vem bem aqui de encontro o que nós lemos agora. Eu vou até colocar aqui. Os valores... Vou botar até aqui, ó, Livro dos Médiuns, 225. É bom a gente anotar. Ele diz aqui, ó, os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, porquanto serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Então, a gente chega à conclusão, né, desse modo, que a qualidade da comunicação mediúnica está sempre a depender dos valores evolutivos do médium. Valores morais e intelectuais. Então, olha a importância do médium estudar. Olha a importância. Então, coloca aí, Livro dos Médiuns 225. É grande, mas é importante. Comunicação de Erasto e Timóteo. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Número 9. Cite alguns fatores estimuladores do animismo e como erradicá-lo. Essa resposta é de Joana de Ângeles, do livro Celeiro de Bênçãos. A Joana diz assim, no capítulo 6 do livro Celeiro de Bênçãos. Eu vou ler no Qualidade da Prática Mediúnica. O cultivo de ideias desordenadas, porque a pergunta foi, cite alguns fatores estimuladores do animismo e como erradicá-lo, quer dizer, como acabar com ele. O cultivo de ideias desordenadas, as aspirações mal contidas, desequilibram, promovendo falsas informações. Os desbordos da imaginação geram impressões, produzem ideias e fazem supor procederem de intercâmbio mediúnico. Além desses, a inspiração de entidades levianas, coopera com eficiência para os exageros e as distonias. Tem mais uma frase que ele não colocou aqui, que a Joana escreveu no livro. Imperioso acautelar-te. Imperioso acautelar-te. Ela diz, é importante que o médium tome cautela. Vamos para a questão última do estudo de hoje. É a questão número 10. O que pode fazer o médium para diminuir gradualmente as cores anímicas das suas passividades? Essa pergunta também é de resposta de Joana de Ângeles, do livro Celeiro de Bênçãos, do capítulo 6. A Joana começa dizendo assim, indispensável muito cuidado, exame contínuo dos problemas íntimos,
e acendrado zelo, quer dizer, muito zelo, né? Acendrado zelo pelas letras espíritas. Ela quer dizer aqui, estude a doutrina, estude a codificação, estude o livro dos médiuns. É isso que ela está dizendo aqui. A fim de discernir com acerto e atuar com segurança. Nem tudo que ocorre na esfera mental significa fenômeno mediúnico. Se não deves recear em excesso o animismo, não convém descurar cuidados. Se tudo bem que o animismo faz parte da vida, mas toma cuidado também, né? Presta atenção. Problemas intrincados da personalidade surgem como expressões mediúnicas a cada instante e se exteriorizam, produzindo lamentáveis desequilíbrios. Distonias psíquicas exalam miasmas morbíficos que produzem imagens perturbadoras no campo mental e se externam em descontrole. Estuda e estuda-te. Essa frase é importante. Estuda e estuda-te. Lembra da 919A do Livro dos Espíritos? 919A, parece que está em todas. Observa o que está vindo na tua cabeça. Tudo bem que não é o espírito, é você. Mas em que tu está pensando? Né? O que toda hora vem na tua mente? É para a pessoa começar a pensar, né? Por isso ela diz, estuda a doutrina, mas estuda-te também. Analisa o que está saindo aqui, ó, da tua cabeça. Evita a frivolidade. E arma-te de siso. Siso quer dizer responsabilidade. No mistério relevante da mediunidade. Cada ser vincula-se a um programa redentor. Graças às causas a que se emana pelo impositivo da reencarnação. Interferências espirituais sucedem sim, mas não a miúde, tá? Como pretendem a leviandade e a insensatez dos que se comprazem em transferir responsabilidade. Porque aí começa a surgir aqueles pensamentos, obsessor, influência do obsessor. Mas isso acontece, mas também não é toda hora não, gente. Dá um tempo, tá? Aí eu vou pegar agora um pedacinho desse texto que ele não colocou, desse livro, para colocar aí. Deixa o livro Qualidade da Prática Mediúnica aberto. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui. Aí, nesse livro, Celeiro de Bênçãos, a Joana continua dizendo assim: ante os valores mediúnicos legítimos, convém não desconsiderares os expressivos recursos da mente encarnada. Percepções, emoções, sensações fixam-se inconscientemente e armazenam-se nos depósitos da memória, aguardando a oportunidade. Fica lá, quietinho, aguardando o momento. Pular para fora. Além desses, a inspiração de entidades levianas opera com eficiência para os exageros, as distonias, imperiosa cautelar, né? Foi o que nós falamos ontem. Antes. Prudência em fenômenos mediúnicos é medida salutar. É medida salutar. Agora, nós vamos aqui para a qualidade mediúnica. Na pergunta 10, parágrafo abaixo, de onde eu parei. Diz assim, mediunidade, revisa opiniões, conotações, exames e resguarda-te na discrição. Mediunidade é patrimônio, faculdade delicada, pela qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos, e só procedem do alto
quando em clima de alta responsabilidade, tá? Em clima de alta responsabilidade. Nesse sentido, deixa eu ver aqui, não descuide das ocorrências provindas de interferências anímicas. Então, nesse sentido, não descuide das ocorrências provindas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das impressões indesejáveis e desconexas, que ressumam, engendrando comunicações inexatas. Aí, ela aqui vai dizer assim, ó, acalma a mente e harmoniza o mundo interior. E o texto do livro, Qualidade na Prática Mediúnica, termina aqui. Mas eu vou ler mais esse parágrafo. Jesus, o excelente médium de Deus, está aqui no PDF, lecionou com incomparável sabedoria a metodologia a seguir: oração e trabalho, meditação e serviço em incessante labor de entendimento fraterno junto aos infelizes. Nenhuma informação deprimente, espezinhadora, ultrajante dele se exteriorizou, mas sempre manteve, sem cessar, inalterável caridade para todos, com exemplos otimistas, traduzindo a sua condição de construtor e guia da terra. Tá? Então, gente, é isso aí que a gente trouxe, né, para vocês. Eu não sei se essa forma como eu estou fazendo, indo, voltando, ampliando o texto, tá bom para vocês. Vocês acham que está muito confuso? E está dando para acompanhar? Porque Tá ótimo, o Rose, assim. o O compromisso... legal é, Rose, depois é importante avisar assim, uns 2 dias antes, sei lá, um dia antes, quais são os livros que serão lidos, que a gente pode separar. O livro que eu tenho, eu estou trazendo para vocês. Porque nem todo mundo tem todos. Sim. Né? Eu coloco para vocês. Mas eu vou colocar, quem quiser acompanhar, e às vezes, e no Qualidade da Prática Mediúnica, ele gasta o texto. Mas quando eu vou olhar o texto do livro, eu vejo que tem mais alguma coisa interessante. E eu trago e coloco, entendeu? Porque vai complementar. Porque é tanta coisa boa, que eles não vão poder botar tudo. O que é interessante aqui é que as perguntas são respondidas pelos espíritos. O projeto faz a pergunta, mas quem responde é o espírito. É Manuel Filomeno de Miranda, é Viana de Carvalho, é Joana de Ângeles. A resposta não é do projeto, salvo uma coisa ou outra. Então, às vezes, o espírito respondeu mais alguma coisa. E aí, por isso que eu vou devagarzinho, para eu não me perder, tá, gente? Uhum. Mas Mas tá ótimo. eu vou colocando quem quiser. Alguém gostaria de comentar alguma coisa do que a gente estudou hoje? Ó, Rose, boa tarde, amigos, boa noite. Eu entrei hoje no estudo, por isso que eu queria fazer a pergunta que o colega acabou de fazê-la, porque antes eu não podia por causa dos meus médicos, sempre coincidia juntos. Então, eu estou entrando, eu queria saber, foi isso que o colega falou e você já explicou. Muito obrigada. O livro base é o Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Não, esse eu tenho, mas eu não tinha entrado no estudo. Eu, por sua vez, entrei atrasado, desculpa. Que vem, a gente vai começar na questão número 11, e vai tratar do compromisso, né? Vai tratar do compromisso. Mas o estudo vai devagar, para a gente poder fazer esse link e aprofundando a resposta dos espíritos, né? Para que a gente possa ir realmente aprofundando. E eu deixo aí como orientação para vocês, dar uma lidinha nessa questão 225 de O Livro dos Médios.
É uma pergunta de resposta grande, mas depois que termina a pergunta, 225, tem uma nota de Kardec, que também é grande. É uma das questões fantásticas, essa questão. Ô, Rose, Essa comunicação. Fala, Alberto. num determinado momento, né, do nosso estudo, acho que foi um texto até de apoio, o texto abordado no Qualidade Prática Mediúnica, dizendo que a mediunidade é como uma técnica. Então, você se comparar, por exemplo, um dentista, ele no início da carreira, ele está no lugar errado, não faz a coisinha certinha, não. Mas a prática, o tempo de experiência na profissão vai habilitando ele até se voltar para técnicas maiores de implantação de dente, etc. O médio é a mesma coisa. Exatamente. E um médium, como também um outro profissional, como um dentista, precisa de apoio moral, a conduta, precisa de buscar o conhecimento, porque você tem a técnica desenvolvida com uma série de outros fatores que vão dar suporte a essa técnica. Por isso, tudo isso é um conjunto em que, pela experiência, o médium vai se aprimorando e buscando. Agora, se ficar parado, essa técnica não se desenvolve, não. Daí a importância do estudo do livro dos médios. Tem que ler, tem que estudar. Não dá, gente. Desculpe, às vezes o pessoal diz, vou ser radical. Dá para entender um médium que trabalha na desobsessão, né? Que trabalha na fluidoterapia, nunca ter estudado o livro dos médios. Só lido, sabe? Pergunta, só lido. Pergunta 20, pergunta 21, agora lê a 22, sem discutir, sem comentar. E aí também, Rose, tem a questão, né? Que aí tem aquelas regrinhas antigas, não come carne, se prepara para o dia do trabalho mediúnico, para manter a sintonia elevada, porque o teu estado interior, do equilíbrio, ele é primordial. E se tu Imagina, nada com os problemas do dia a dia, com tudo na cabeça, aquele desajuste que é da vida, que às vezes você está com 1000 compromissos, 1000 coisas. Se você não tirar aquele momento um pouquinho antes ou no mesmo dia, de deixar a coisa assentar, os problemas ficar de lado e você ir mais equilibrado, fica mais difícil, né? uma coisa. Você falou aí da alimentação. Vamos pensar assim. Um médium trabalha, acorda às 4 horas da manhã, sai correndo para trabalhar, entra na empresa às 8. Tem o horário de almoço dele, meio-dia. De meio-dia às 5, dependendo da empresa, o patrão não deixa eu tomar nenhum cafezinho. Né? No máximo, ali escondido, um biscoitinho. Aí ele sai 5 horas do trabalho, vai para a casa espírita. Aí pega aquele engarrafamento. Chega na casa espírita às 7h da noite. Você vem no engarrafamento. A mesa mediúnica começa 8 horas. Ele chega 7, 7h30, correndo. Uma fome de pão. Ele almoçou meio-dia. Almoçou meio-dia. De repente, o trabalho dele não tem 20 minutos, 30 minutos para cafezinho. Entendeu? De repente não tem. Ele não tem isso, amor. E ele tem que trabalhar, ele não pode perder o emprego, ele não pode discutir com o patrão e dizer assim, sexta-feira, o senhor tem que me dar 20 minutos para eu entrar às 5 horas. Porque eu vou para a mesa mediúnica. Ele sai trabalhar às 5, tem que pegar o trem da central, tem que pegar outro ônibus para chegar na mesa mediúnica. Não tem lugar, não tem nem, às vezes, dinheiro, nem tempo para parar para um lanchinho. Aí ele chega na mesa mediúnica correndo, vai no centro, vai na cantina, ou então está passando, quase chegando no centro, vai lá num barzinho qualquer, me dá aí um sanduíche, um negócio desse aí, e eu posso até pagar, entendeu?
eu posso até pagar, porque às vezes a pessoa tem dinheiro. E aí ele come porque ele está com fome. Ele vai para um trabalho mediúnico, uma refeição ao meio-dia, com o estômago roncando, doendo de fome. Que trabalho ele vai fazer? A espiritualidade vai, né, no estômago dele para não doer. Então, tem que tomar um cuidado. Aí tem gente que diz assim, gente, evita fazer uma alimentação 2, 3 horas antes da mesa mediúnica. Será que o cara tem tempo de 2, 3 horas antes da mesa mediúnica? Fazer o lanchinho dele em casa? Será que tem? Então, tem coisas que você tem que pensar. Então, às vezes ele leva uma banana prata na bolsa, né? Uma maçãzinha, ou então um sanduba mesmo, ele está com fome, gente. E ele come, porque ficar de meio-dia até 9h30 da noite, quando termina, de estômago vazio, será que esse indivíduo vai conseguir se concentrar na hora da mesa? Na hora do chão, aquele barulho. Uau! Aquela não vai dar. Tem que tomar cuidado. Não quer dizer que o cara vai comer uma feijoada, mas dizer que o cara não pode se alimentar 2 ou 3 horas antes da mesa mediúnica. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, entendeu? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque a vida está aí, né? A vida está aí. Então, meus irmãos, vamos terminando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Eu vou pedir aí para o nosso irmão William, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Então, podemos continuar desse jeito? Podemos, para mim está ótimo. Então, tá ótimo. Vamos lá, faz a nossa prece aí, William. Deus, Pai de justiça, misericórdia e todo amor, Jesus, nosso querido mestre e mentor, de todas as horas, agradecidos aqui estamos por mais esta oportunidade de aprendizado da tua doutrina, especificamente nos meandros da mediunidade, tão importante para o nosso trabalho de amor e de caridade. Possamos, mais uma vez, na próxima semana, estarmos envoltos por essa energia maravilhosa da qual o Senhor nos acolhe, para mais um momento de estudo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã, então, às 16h15, né? Nós teremos os nossos Paulo de Tarso e Voraz. Semana passada foi muito bom, né? Muito interessante o nosso estudo. Então, que nós possamos nos reunir novamente amanhã. Ó, um beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite para noite.